Existia um escritor que sonhava em viver da escrita. Ele acordava todas as manhãs, arrumava sua cama pensando nos livros. Ele ia para o trabalho pensando nos livros. Ele fazia tudo pensando no dia em que as pessoas iriam conhecer as histórias que eram escritas por ele. Esse escritor, ele tinha esse sonho grandioso de realmente ser muito conhecido. E mais do que isso, ele sonhava em transformar a vida das pessoas de alguma maneira com a sua escrita. E por essa razão, ele basicamente estudava o tempo todo. Ele comprava livros de escrita criativa, ele comprava cursos digitais e fazia oficinas. E tudo que ele podia fazer para escrever melhor, ele fazia. Mas acontece que esse escritor, apesar de ser extremamente talentoso, extremamente dedicado no estudo, ele tinha medo de falar para as pessoas que ele escrevia. E por ter medo de falar, de comunicar aos outros que ele era um escritor, ele perdeu uma grande oportunidade. Num determinado dia, esse escritor estava na fila de um banco, como várias outras pessoas que estavam lá, e ele se deparou com uma certa personalidade na frente dele. Era ali uma das maiores editoras daquele país, e ele a conhecia de longe pela internet. E ele sabia que se talvez ele conversasse com ela, se ele mostrasse o seu texto para ela, e se ela desse apenas uma chance para ele, talvez ele conseguisse realizar o sonho de publicar o seu livro, e de ter leitores, e de transformar vidas. Mas ali, vendo aquela personalidade tão importante no mercado literário na sua frente, ele não teve coragem de falar com ela. Ele teve medo. E ele simplesmente ficou congelado, parado, vendo aquela pessoa ali, e ele não conseguiu falar absolutamente nada. Essa pessoa fez o que tinha que fazer no banco, virou as costas e foi embora. E esse escritor perdeu uma grande oportunidade. É claro que essa é uma história de ficção. Não necessariamente aconteceu com alguém, mas eu estou contando essa história para poder falar para você o quanto é importante você aprender a importância de comunicar aos outros que você é escritor e que você é escritora. E quando eu falo em comunicar, eu estou falando que você não precisa ter medo de dizer aos outros que você escreve. Porque eu sei que, dependendo do meio que você nasceu, talvez ser escritor seja algo muito diferente. Talvez não faça parte daquele meio. E talvez por essa razão você se sinta muito colocado contra a parede. Talvez você se sinta o esquisito ou a esquisita. E por isso você acaba não comunicando aos outros a sua paixão. E quando você simplesmente se fecha, não, das pessoas e não mostra para elas a sua capacidade, o seu verdadeiro talento, você perde muitas oportunidades. Como é o caso dessa história que eu contei para você, desse escritor que perdeu ali uma grande oportunidade de apresentar a sua história, de vender, né, a sua história para aquela pessoa que poderia então vir a publicar o seu livro. E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com perder o medo de falar na frente das câmeras? Ou o que isso tem a ver com produzir conteúdo, né, para as mídias sociais, né, voltado para o mercado literário e falando aí dos escritores? O que eu quero dizer é que, diferente do passado, hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa para poder alcançar muitas pessoas. E é lógico que você é inteligente o suficiente para entender que eu estou falando da internet. E, infelizmente, muitos de nós, escritores, acabam não acreditando
nessa ferramenta, acabam não acreditando no potencial que essa era tem de poder facilitar o nosso caminho, o nosso trajeto até a gente alcançar então os nossos objetivos. E é muito comum eu ouvir de escritores, colegas, enfim, na internet, falarem que eles não gostam de aparecer nas câmeras. E a pergunta que eu faço é: será que existe alguém que realmente gosta de verdade de ficar aqui falando com um aparelho? Eu tenho minhas dúvidas, né? O que me ajuda, nesse caso, é saber que tem alguém do outro lado que pode estar me ouvindo e que essa mensagem pode ser útil para essa pessoa. É isso que me ajuda, né? Porque só de pensar de estar falando com um aparelho, com um objeto, não me parece interessante e provavelmente não parece interessante para muitas pessoas. E uma dica que eu posso dar para você que escreve e que quer aí viver da escrita e que tem um sonho de ter leitores e de ajudar as pessoas com as coisas que você escreve e ajudar você mesmo, uma dica que eu posso dar é pensar que as coisas não precisam ser de uma vez. Você não vai pegar a sua câmera hoje e você não vai pegar o seu celular hoje e vai gravar um super vídeo legal que todas as pessoas vão gostarem. Isso não vai acontecer, né? Você precisa pensar que as coisas acontecem aos poucos. Primeiro você vai gravar um vídeo de 10 segundos para você mesmo. Você vai assistir esse vídeo. Depois você vai gravar outro vídeo. E vai gravar outro vídeo. E vai criar uma consistência. E quando você menos esperar, você vai chegar num nível que você não vai se sentir com tanto medo. E acredite, vai chegar um momento em que você vai conseguir falar de forma natural, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa, não é? Mas, para que isso aconteça, você precisa começar. Lembra da historinha que eu falei do escritor que perdeu uma grande oportunidade por medo de se comunicar, por medo de se posicionar como escritor? Quantas não foram as oportunidades que você já perdeu por não se colocar nessa posição de escritor, por não bater no peito e falar eu escrevo? E é isso que eu quero para minha vida. Bem, eu posso dizer por mim que eu perdi muitos anos por não ter acreditado nisso. Quando eu era adolescente, eu achava que a escrita, por si só, sem nenhum trabalho, sem nenhuma dedicação, ela aconteceria, e em alguns momentos eu acreditava que fosse só um hobby ou coisas assim. E com o tempo eu vi que a escrita é como qualquer outra área da vida. Ou melhor, eu percebi que a escrita é como qualquer outra área profissional. É um trabalho, não é? E para que a gente tenha sucesso, a gente tem que se dedicar e a gente tem que vencer obstáculos. E nós temos hoje uma ferramenta muito, muito poderosa, que é essa coisa que está conectando a gente aqui agora, que é a internet. E olha, eu posso dizer para você o seguinte: eu sei que talvez você ainda esteja ignorando essa realidade, mas se você realmente acredita na literatura, se você realmente quer ter algum tipo de sucesso nisso, eu te aconselho a repensar a ideia de não usar a internet. E se você realmente quer ter algum sucesso com a escrita, eu posso dizer para você que a internet ela pode facilitar esse caminho, ela pode acelerar esse caminho e ela pode mudar toda a sua vida se você der um pouquinho de credibilidade para ela e principalmente acreditar em você e nas coisas que você escreve e buscar melhorar, e buscar estudo, e buscar treinar, criar o hábito de escrever, nem que seja um pouquinho todos os dias. E falando especificamente do vídeo, de perder o medo, né, de aparecer para as câmeras ou de talvez repensar a ideia de ser aquele escritor, né, isolado, que não aparece nos lugares,
que não coloca para fora a sua vontade de escrever, olha, se você realmente, né, acha que a internet não vai te ajudar, você está perdendo muito tempo e você está perdendo uma oportunidade incrível. Então, espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco sobre o grande poder da internet na vida dos escritores. São vários os escritores aí que conseguem viver muito bem disso, né? Escritores mais jovens, principalmente, né? Eu poderia citar alguns, como Vanessa Passos, Elaine Baeta, Rafael Montes, Aline Bey, né? Por exemplo, o próprio Marcelino Freire, né? Todos esses escritores, eles utilizam a internet a seu favor, e você pode ser um desses também. Então, comece devagar, grave um vídeo para você mesmo, com seu celular ali de 10 segundos, e depois grave outro de 20 segundos, depois grave outro de 40 segundos, e aos poucos você vai ter confiança para poder publicar esses vídeos. E mesmo que não tenha ficado muito bom, publique. Publique mesmo não sendo muito bom. Olha para esse vídeo aqui agora. Você acha que ele está perfeito? Você acha que a minha comunicação está excelente, incrível? Olha a qualidade da imagem, olha o cenário. Não está perfeito. Mas feito é muito melhor do que perfeito. Essa frase não é minha, essa frase eu ouvi de alguém, não sei de quem. Se alguém souber, comente aí. Li em algum lugar, ouvi de alguém, mas é uma frase muito importante, que me ajudou muito. Porque às vezes a gente fica esperando no momento certo para começar a gravar, para começar a escrever, para começar, né, a levar nossa carreira para frente. E aí passam os anos, passam as décadas, e quando você vê, você está com muitas histórias guardadas na gaveta e com pouco tempo para poder publicá-las e para poder distribuí-las ao mundo. Então é isso. Comece, acredite em você, não deixe o medo te paralisar. Um forte abraço e até a próxima.